gente quer, de fato, que as promessas sejam cumpridas, não é? O primeiro elemento é que nós possamos fazer promessas factíveis, que não façamos promessas que sejam próximas da perfeição. Não é? E aí, claro, você que é um ótimo e legítimo professor da língua portuguesa, sabe quando a gente faz esse trocadilho, né? Promessas perfeitas significa uma coisa e perfeitas promessas significa totalmente outra, né, João? A gente está meio em desuso esse estilo de fala, né? Mas quando as pessoas dizem promessas perfeitas, elas querem falar da perfeição da promessa. E quando elas falam de perfeitas promessas, cabe uma outra interpretação literária, né? Até de Ou certo seja, modo, como é o nosso caso, uma qualificação da picardia de promessa, né? ironia. Exato, 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 João. Então aí, né, como sempre eu faço, e aí, João, quais foram as promessas que você fez para si mesmo esse ano? Foram perfeitas promessas ou promessas perfeitas? Eu faço poucas promessas, eu apenas rezo, oro, peço para que tudo esteja bem com todas as. Eu tenho uma parte das minhas orações diárias que eu digo Sim, assim: que tudo esteja bem com todas as pessoas e que haja paz, saúde e felicidade no mundo. É uma das coisas que eu digo nas minhas orações diárias. ótimo. E eu peço para que a sexta-feira seja boa, para que o fim de semana seja bom, o mês de janeiro, o ano seja bom, não é? Eu peço proteção agora contra a Covid, contra as guerras, contra tudo, contra a infâmia, enfim, e peço que as pessoas lutem pela sua saúde, pela sua paz, pelos seus projetos, né? Sim. Eu faço uns pedidos aí todo dia, no final do ano acrescento. E faço menos pedidos para mim, na verdade, né? Mas mais para as pessoas que eu conheço, que eu amo, as pessoas de uma forma geral. Para os nossos ouvintes eu faço pedidos também, né? Evidentemente. Agora, promessa, se a gente acho que a promessa mais pé no chão que a gente pode fazer Sim. é de que a gente sempre pode melhorar, ainda que seja um pouco. Porque é muito difícil as pessoas terem, assim, decisões radicais, né? Exatamente. Quem fuma simplesmente deixa de fumar, não é? Quem toma café em excesso simplesmente deixa de tomar. É muito difícil isso acontecer, mas pelo menos ir diminuindo, não é? Pelo menos ir aumentando e tendo a noção de que você está melhorando em determinado aspecto, isso acredito que seja muito importante. É muito difícil você fazer uma promessa radical na sua vida. Isso acontece muito pouco, não é, Tiago? Exato. À medida que o tempo vai passando, nós vamos nos dando conta do sentido de ser de nossos propósitos de vida, na verdade, João. A gente começa a perceber que quanto mais estratosférica for a nossa promessa, né, mais inexequível será essa promessa. No entanto, as pessoas podem até me questionar em relação a isso, dizer, olha, Tiago, mas é importante que nós tracemos metas muito amplas, porque aí essas metas elas serão de certo modo buscadas. Então, quanto maior a sua meta, mais energia você vai concentrar nisso, né? Quanto menor será a sua meta, mais talvez medíocres serão as suas ações, né? Os seus atos para realizar aquela realidade. E eu vou na linha do que você apresentou mesmo, né? Que nós possamos fazer coisas que sejam minimamente plausíveis, né? Na filosofia, o que é que a gente chama de plausibilidade? É aquilo que pode ter realização concreta no mundo. Ou seja, é plausível aquilo que é aceitável como algo que pode ser executado. Então, se eu vou colocando, uma coisa é a gente colocar uma utopia a se perseguir, não é? Quando você está lutando pelos seus direitos, quando você está lutando na vida política, na vida social, até na vida religiosa, a gente coloca uma utopia. O que é a palavra utopia? Vem de duas palavras,
topos, né? Duas palavras gregas. Uma, né? O significa para além de, né? Topos ou de negação, né? Como é para além de, então é de negação. E topos, lugar. Então é um lugar que ainda não existe, né? Então a gente joga os nossos sonhos, os nossos propósitos maiores para esses lugares que não existem. Então a gente diz, na minha utopia, que nós cheguemos a uma sociedade onde nós não tenhamos mais pessoas que morram, né? Que nós não tenhamos mais vencidos nem vencedores, que nós não tenhamos injustiçados e justiçadores, que nós não tenhamos... Então, assim, a gente começa a colocar os grandes propósitos da nossa vida. No entanto, inclusive a gente já discutiu aqui uma vez, João, que a medida do tamanho das nossas metas, de certo modo, determinam a abrangência do que nós, de nossas ações, vai reverberar. Não é isso quando a gente está falando aqui das promessas. Nós estamos pensando nas promessas concretas do dia a dia. Ou seja, se eu quero uma sociedade mais justa, se eu quero uma Barbalha, um Juazeiro, um Cariri menos violenta, né? Uma região do Cariri menos violenta, concretamente o que é que eu vou contribuir, né? Esses dias eu estava vendo que existem agora alguns cursos na internet que as pessoas começam a ensinar a fazer uma comunicação não violenta para as crianças já nas primeiras séries iniciais. Então, como é que concretamente eu posso contribuir? Hoje o Luiz Palmeira nos falava de que já a 7ª mulher assassinada em 6 dias desse ano novo. Então, concretamente, como é que eu, que estou aqui no meu dia a dia, como é que eu posso contribuir para a diminuição da violência, mormente, né, sobretudo na violência contra as pessoas mais fragilizadas, e as mulheres têm sido essa parcela mais fragilizada, né? Então, concretamente, como é que eu posso fazer? Uma coisa, a utopia, né, o grande sonho, a meta da minha vida. Outra coisa, as realidades concretas que eu pontuo, né, como você citou aí, eu quero parar de fumar da noite para o dia, eu quero parar de beber, eu quero emagrecer, eu quero fazer isso e tal. Bom, nada da noite para o dia acontece, mas se eu coloco como meta ir me livrando de determinadas coisas que me são prejudiciais, e a cada dia, como diz você, né, o meu propósito é ser melhor a cada dia, né, esse propósito é absolutamente execuível. E aí não fica uma perfeita promessa, ou seja, não fica algo que fica simplesmente no nível da eterna promessa, da promessa que nunca vai ser executada. Bom, muito bom você falando sobre utopia, que a etimologia da palavra do grego, né? Que nenhum lugar, né? Utopia, nenhum lugar. A gente rememora a obra do século XVI, do Renascimento britânico, do Renascimento inglês, Thomas More, que virou santo pela Igreja, né? Que é Sim. santo pela Igreja Católica. Ele, no seu livro Utopia, ele narrava sobre a possibilidade de uma sociedade perfeita, super feliz, né? Que tinha um discurso político de uma cidade justa, de uma cidade, de uma região onde não acontecessem injustiças, né? Exatamente. Por exemplo, que a cadeia fosse uma maneira de ensinar os presos, né? E não de meramente puni-los, para que eles, ao voltarem para a sociedade, ao voltarem para a sociedade, estejam bem melhores do que antes, né? Possam fazer o bem também à sociedade. Tudo isso ele descreve, tanto que ele, com sua teoria, com suas teses, com sua possibilidade de um mundo melhor, ele acabou sendo canonizado pela Igreja. Mas é muito difícil, não existe, né? Não existe a cidade perfeita, não existe a sociedade perfeita. A sociedade é a soma das suas virtudes e dos seus problemas, não é? Não existe mesmo. Mas isso não significa que a gente deve apenas aceitar isso tacitamente, não é? Passivamente. A gente, como agente pessoal,
A gente, como ser humano, como indivíduo muito especial, único no mundo, a gente tem que interagir com o mundo, porque nós temos todo mundo tem digamos assim, uma missão social, né? Porque ninguém vive só e todo mundo pode contribuir com o seu entorno de alguma forma, muitas vezes até com a sua fineza, com a sua educação, não é, Tiago? Sim, sim. Não precisa ser um herói, absolutamente herói de qualquer coisa, não é? Só é preciso você interagir de forma positiva, dando ali um bom astral, não é? Dando ali uma condição de você ver o seu entorno melhor, ainda que seja com o seu bom dia, com sua boa tarde, boa noite, ou com alguma ação muito prática, muito concreta, que possa melhorar o seu entorno. Então, talvez seja a melhor promessa que se faça de um ano para outro, não é? E não se torne apenas numa perfeita promessa, não é, Tiago? Exatamente, João. E aí o extremo oposto também é importante que nós falemos, né? Eu acho que uma coisa que a sua fala agora desperta aqui na minha reflexão é que não existe sociedade perfeita porque, na realidade, imperfeitos, né, somos nós. Não existem seres humanos perfeitos. Eu tenho uma frase que eu repito sempre quando as pessoas erram e que se desculpam. Eu digo, olha, não se preocupe, a gente já erra para lembrar que só Deus não erra, né? Para quem não acredita em Deus, eu diria, partindo do pressuposto de que Deus existe, né, e Ele é perfeito, se for verdade que Deus é perfeito e que Ele existe, que Ele existe tem que ser necessariamente perfeito, né? Senão não seria Deus. Então, somente Ele não erra, somente Ele é perfeito. O extremo oposto, porque aí a gente pode, nos valendo da desculpa da não perfeição em nós, trazer, de certo modo, o comportamento da mediocridade. Já que eu não sou perfeito, já que eu sou imperfeito mesmo, aceito minhas imperfeições e começo a trabalhar com essas imperfeições, começo a assumi-las como normal e começo a colocar como propósito zero, né? Então, se por um lado... Ótima colocação. Tiago. Exato. Ótima colocação. Porque assim, se por um lado, eu não preciso, aliás, não é executável que eu faça uma promessa gigantesca, né? Porque eu não vou conseguir dar conta, nem às vezes tem promessas que as pessoas fazem para até o final do ano, que se você analisar de uma forma nua, crua, crítica, você percebe que aquele propósito não vai ser possível de ser realizado nem no final da vida dele, se ele durar 100 anos. É um propósito absolutamente absurdo, né? Inexequível. O extremo oposto também é absurdo para a gente, ou seja, que tem gente que diz, não, eu sou assim, né? Nasci assim, aquela história que as pessoas brincam, a cantiga da Gabriela, né? Que tinha uma música da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser mesmo assim, para ser sempre assim, ou seja... seria uma ode ao extremo oposto, que é uma ode à mediocridade. Então, essa realidade de ficar no propósito medíocre, de ser sempre erradamente, contumazmente, a pessoa sempre no erro e achando que por ser imperfeito vai manter a sua imperfeição, ela também deve ser alertada por nosso bate-papo filosófico de hoje, de dizer, calma aí, não é colocar grandes propósitos, mas é colocar propósitos execuíveis. Por isso que eu fiz questão de trazer à baila aqui a frase que você diz, eu faço o propósito de ser todo dia melhor, né? Ser todo dia melhor um pouco, de avançar um pouco mais, né? Eu costumo dizer para os meus filhos, né? Nesse aspecto sou muito aristotélico. Aristóteles dizia que ele falava das virtudes, né? Tem um catálogo de 12 grandes virtudes éticas, que eu não vou elencar aqui para a gente não perder tempo, mas vou pegar só uma, coragem. Então eu digo para os meus filhos, você quer ser corajoso?
E aí Aristóteles diz, como é a forma de você ser corajoso? É você buscar ser corajoso todos os dias. Todas as suas ações, você se esforçar para cada vez mais você agir com coragem. Você quer ser sábio? Então, que todas as suas ações, cada dia você olhe para a sua ação e dizer, a minha ação foi um pouco mais sábia, eu continuei na busca da sabedoria, uma pessoa prudente, então você sempre está buscando ser prudente. Não existe o prudente que nasce da noite para o dia. Não existe a pessoa que nunca é possível de alcançar um certo grau de prudência. Então você vai a cada dia buscando avançar mais nessa questão da prudência. Então, a cada ação prudente, é isso que eu digo para os meus filhos, olha, você, às vezes, a pessoa fica, você quer ser uma pessoa verdadeira, então evite, cada vez que vem uma mentira à sua cabeça, evite falá-la. Evite fazer daquela mentira algo que vai sair para a sua vida de uma forma repetitiva. Ou você fez, né, acabou dizendo uma mentira, né, reconheça depois que ela foi mentira, de que você cometeu aquele equívoco. Não tem problema nenhum da gente reconhecer equívocos, erros, imperfeições, né, mas que a gente vá avançando, né? Que a gente vai fazendo, como você disse, colocando a meta de ser melhor em cada uma das nossas ações. Para encerrar, uma frase, eu achei muito legal, João, uma pessoa me mandou uma frase esse final de ano, em relação a essa história dos feminicídios, da violência contra a mulher, né? Tem muito homem hoje que está meio perdido porque as mulheres estão se empoderando, né? As mulheres estão buscando o seu lugar, não estão mais pedindo licença para nada, e isso é plenamente positivo, porque... Se não tiver essa noção, o cara tanto vai sofrer como vai poder... Exato. Vai acontecer o que está acontecendo. Exato. E aí, João, tem gente... a frase que a pessoa me mandou era assim, tem homens que querem mulheres que são anjos, mas para que eles tenham pessoas que sejam mulheres que sejam anjos perto dele, ele tem que oferecer um paraíso, não um inferno. Então, assim, se eu quero, né, se eu quero que as outras pessoas sejam boas no meu entorno, isso vale para a mulher, claro, mas vale para qualquer ser humano. Se eu quero que pessoas estejam agindo decentemente, agindo no seu melhor, eu também tenho que ter o propósito de dar o meu melhor, né? E nada como um início de ano, onde a gente está vendo muitas mudanças, não é? Que a gente possa também ter esses propósitos de dar o nosso melhor a cada dia, em cada momento, como nós aqui estamos dando o nosso melhor no Bate-Papo Filosófico, né? A rádio também aqui busca dar o seu melhor, né? Que a gente não coloque como propósito ser medíocre, né? E nem coloque metas inatingíveis para dizer, olha, coloquei como as minhas metas, né? Aquela meta inatingível, porque tanto faz você colocar uma meta inatingível e não perseguir nada dela, como você não colocar meta alguma e se valer da sua eterna imperfeição para ficar sempre na mediocridade. Ou seja, você pode pensar grande, você pode fazer grande, mas sempre com os pés no chão. É muito importante. Muito boa participação do nosso pensador Tiago Landim no bate-papo filosófico desta sexta-feira. Um abração e até a próxima sexta, Tiago. Um grande abraço, João. Acho que a frase que fica, que foi muito dita na Conferência do Egito, é que a gente possa ver as coisas universalmente e agir localmente. Um grande abraço a todos os ouvintes e a você, João. Perfeitamente. Bem encerrado, nosso querido Tiago Landim, toda sexta-feira, no bate-papo filosófico do Jornal Progresso.